Meus amados, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que belo dia Deus preparou para nós. Hoje é dia 11 de dezembro de 2023 e Deus preparou esse lindo dia para nós, essa linda semana, que você possa ser abençoado, que você tenha uma semana de vitória, que você tenha um encontro com Deus. Seja bem-vindo ao Semeando a Palavra. Eu peço licença para entrar na sua casa, no seu carro, te acompanhar até o seu trabalho, até a sua faculdade ou até o seu destino. Seja onde você estiver, que Deus possa falar com você através dessa palavra. Ontem estivemos na casa de Deus, ministrando essa palavra que tem por tema ter a mente de Cristo. E a palavra de hoje está em Romanos, o capítulo 12, o verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, alguns pontos encontramos para trabalhar nesse versículo. Primeiro, a transformação. Segundo, a renovação da mente. Terceiro, para que você possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro vamos falar sobre transforme-se ou transformar. O significado da palavra transformar significa alterar, variar, tornar diferente do que era. Não dá para você ter uma vida agradável, boa e perfeita se não houver uma transformação. Me tornar diferente do que eu era. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, vai dizer assim: Deus mostra 6 coisas que Ele não gosta e uma que Ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o pior de todos que Deus odeia, o que semeia contenda entre irmãos. Amados, temos que ser diferente. E para você se tornar diferente do que você era, do seu passado, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa permitir que Deus entre em tua vida para que haja uma mudança de interior para o exterior. Porque essas coisas em que acabamos de ler, ela domina sobre o homem que não tem Deus. O homem que não tem Deus no seu coração, ele maquina o mal, ele tem uma língua mentirosa, ele derrama sangue contra o inocente. É um coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, profere mentira, falso testemunho e semeia contenda entre irmãos. E nós temos que ser diferentes. A partir do momento que você permite que Deus ele entre em seu coração, Ele vai transformar a mudança que é necessária. Nós não somos juízes, amados. Nosso papel é pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de amor. Este é o papel do Semeando a Palavra. Então, através da palavra que essas mudanças acontecem. Então, meus irmãos, que a partir de hoje haja transformação em sua vida, em seu modo de viver, de falar, de andar, de se vestir, de se prostrar. Tenha um bom testemunho de crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida que você tenha uma vida transformada. O segundo é a renovação da mente.
Significado de renovação significa ação ou efeito de renovar. Ação de fazer com que algo fique novo, ato de se modificar para melhor. Deus quer fazer algo melhor na tua vida, algo que fique como novo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, verso 2. O temor do Espírito de entendimento é outra designação para o Espírito Santo e sua obra. Isso acontece através de uma capacitação espiritual para o cristão entender a vontade de Deus para a tua vida. Certamente você já passou por situações em que não entendia o que estava acontecendo. Certa confusão ronda a mente humana quando não há o espírito de entendimento que só pode ser dado por Deus. Amados, todos nós passamos por lutas, provas. Essa semana eu passei por algumas situações que me deixou desesperado, abatido, triste, confuso, por não entender o que estava passando. Muitas das vezes passamos por uma sequência de lutas e provas que nos deixa desesperado. Pensamos até em falar assim, eu não aguento mais. Mas, amado, nenhuma dessas lutas e situações em que eu passei, em vez de tentar entender, eu decidi orar e pedir ajuda do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Não sei quem lembra que na semana, pelo Instagram, eu ministrei um vídeo que tem por tema: e se Deus te colocasse à prova? Abraão foi colocado à prova e Deus sabia que havia algo dentro dele que precisava ser moldado, revelado, que era o seu caráter, coragem e comprometimento. Mesmo sendo Deus onisciente, Ele nos coloca à prova, em teste, para nos mostrar que nós temos capacidade, que você tem algo dentro de você para crescer e melhorar. E seu ministério precisa ser lapidado, você precisa ser lapidado. Então se alegre se você está passando por algum teste, pois Deus prova aquele que ama. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então se alegre se você está passando por uma luta ou um teste, e saiba de uma coisa: Deus está com você. Deixe Ele renovar a tua mente. Deixe que o Espírito Santo venha te fazer entender por tudo que você está passando. E mesmo que você não entenda, saiba de uma coisa: o Espírito Santo é o Consolador e Ele vai te consolar. Amém? Então deixe Jesus renovar a sua mente. Terceiro, experimentar. O significado da palavra experimentar significa submeter a experiência, ensaiar, testar. Você precisa se submeter a Cristo, submeter a experiência de andar com Cristo, viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou, crer na palavra de Deus. Jesus avisou que enviaria o Espírito, mas os discípulos não entenderam essas palavras. Enquanto isso não aconteceu, quando ocorreu a descida do Espírito Santo no Pentecoste, eles foram cheios de poder e entenderam o que Jesus havia falado. A transformação em suas vidas foi tão grande que numa só pregação, mais de 3.000 almas se converteram. Jesus também disse que não podia falar tudo de uma vez, e que ainda tendo muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, e que no momento certo revelaria a sua vontade. Pois quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 14:13. Precisamos crer na palavra de Jesus, que são promessas garantidas para nossas vidas. Quando não entendemos o que o Senhor estava falando, precisamos ao menos aceitar a sua vontade e pedir ao Espírito de entendimento que nos ajude. Você crê nas palavras de Jesus para a tua vida? Aceite a vontade de Deus para você e peça que Deus ajude a entender.
Quarto ponto, comprovar. Significado da palavra comprovar: afirmar de modo absoluto, confirmar, corroborar, tornar evidente, mostrar com clareza, demonstrar. O Espírito Santo quer te mostrar com clareza, absoluto, confirmar, demonstrar o que é ter uma vida de santidade a Deus, andar com Ele lado a lado, te usar para fazer coisas lindas e maiores que o próprio Cristo fez. A questão disso tudo é: você está disposto? O Espírito Santo quer nos dar uma porção dobrada. Porção dobrada significa que é o bastante para encher o interior e o exterior da tua vida. O profeta Eliseu pediu isso ao seu mestre Elias quando estava para ser tomado ao céu. E ele lhe disse: pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu disse imediatamente que desejava: porção dobrada do teu espírito. A condição de Elias foi: se me vires, assim te farei. E assim aconteceu. Quando um carro de fogo o separou, e Eliseu, que estava atento e vendo Elias subir para o céu, como disse, tomou o manto. A partir deste momento, o mesmo Espírito que estava sobre Elias passou a usar Eliseu como profeta. Em seguida, vários milagres aconteceram. Eliseu tornou as águas saudáveis. Os rapazinhos que lhe zombaram morreram. E o azeite da viúva foi multiplicado. Um menino foi ressuscitado. Enquanto Elias fez 13 milagres, Eliseu fez 26. Exatamente o dobro, para mostrar que havia recebido porção dobrada do Espírito. Naquele tempo, o Espírito Santo repousava sobre uma pessoa de cada vez. Agora, quando Jesus o enviou o Espírito para a sua igreja, essa unção repousa sobre todos os servos do Senhor que se abrem à sua presença. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se você já aceitou a Cristo, você tem Ele em seu coração, dentro de você. E hoje podemos receber uma porção maior ainda para receber milagres, como Jesus garantiu que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Como fez Eliseu, devemos pedir a Deus que nos dê o seu Espírito. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Você já pediu ao Espírito Santo para encher a tua vida? Peça ao Senhor e receba o poder de Deus ungindo você. Para concluirmos, como uma pessoa no escuro é quem não tem entendimento espiritual. Vive uma vida confusa sem saber para onde está indo. Quando conhecemos a Jesus, recebemos um novo coração que transforma nossas vontades e emoções carnais de acordo com a vontade de Deus. Nossa mente é renovada. Aprendemos a crer nas palavras de Jesus através das Escrituras. Recebemos uma porção dobrada do Espírito Santo e temos o privilégio de dons espirituais que nos capacitam para uma vida cristã. Quando passar por uma situação que não consegue compreender o que está ocorrendo ou o motivo dos acontecimentos, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento espiritual sempre que você precisar. O Espírito Santo é conselheiro quando precisamos de orientação e quando não temos condições de entender. Ele é consolador quando precisamos de conforto. Para encerrar, queria ler Isaías 30:21, que diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus te ama, Ele quer te direcionar, Ele quer que você entenda o propósito, e mesmo que você não entender, o Espírito Santo está aqui para te consolar e abrir a sua mente e o coração para que você entenda qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, meu Deus, abençoa esta pessoa que acabou de ouvir essa mensagem. Que a palavra possa ser ministrada em seu coração.
e que acima de tudo, meu Pai, ela coloque em prática tudo aquilo que ela ouviu e aprendeu, para que ela possa experimentar, Pai, a boa e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Transforme a sua mente, renove a sua mente e o seu coração nesta manhã, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em teu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Se você ouviu esta palavra e entendeu que este é o caminho que você quer seguir para a tua vida e quer aceitar Jesus no seu coração, levante uma das suas mãos. Se você estiver dirigindo e não puder levantar a mão, coloque ela no seu coração e repita essas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te aceito, o Senhor Jesus em meu coração, como meu único e suficiente e eterno Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, ter uma semana de vitória. Se Deus permitir, quarta-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra. Não se esqueça, hein? Compartilhe essa mensagem para quem precisa ouvir. Curta, comente abaixo.